Olá, graça e paz. Meu nome é Lupécio, tenho uma formação em filosofia e psicanálise e gostaria de compartilhar com vocês hoje um tema que tem chamado muita atenção, chamado suicídio no mundo do crente, ou como você possa entender, no mundo cristão. Eu entendo, de acordo com a Bíblia, o suicídio não determina se uma pessoa ganha ou perde a salvação. A Bíblia nos ensina que podemos ter garantia de vida eterna. Quando cremos em Jesus, está registrado lá em João 3,16, que diz o seguinte, né? Esta afirmação: nada pode separar o crente do amor de Cristo. Em Romanos 3,8 e 3,9 diz o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós observamos neste texto que nada pode separar o homem da graça de Deus. Porque é uma separação natural de Deus para com o homem. E pensamos da seguinte forma: o que leva o homem ao suicídio? A psicopatologia estuda a área do conhecimento relacionado ao sofrimento mental. O crente, mesmo com a graça de Deus, selado com o Espírito Santo, pode ser cometido por distúrbio mental. Ou seja, é uma doença mental. Uma vez que o homem é acometido por esse distúrbio mental, ele não pode assumir responsabilidade. Como podemos entender a atitude de uma pessoa que desistiu da vida e comete suicídio? São vários fatores que acarretam para que o homem possa desistir da vida. Como podemos entender a atitude de uma pessoa que desistiu da vida? Como podemos entender? Como posso definir um estado de suicídio? Você já pensou como é que você pode entender uma pessoa que desistiu da vida, resolve achar que não tem mais solução, que ele não tem mais valor de si mesmo? Eu posso entender como um estado de tristeza profundo, que pode ser desencadeado por vários fatores. Esses fatores podem ser caracterizados por fracasso. E aí tem pessoas que não conseguem suportar o fracasso. Outra, percas. Quando você tem uma perca, a perca do emprego, a perca de um filho, a perca de uma mãe, um pai, pode te levar a uma desorientação mental. E isto vai te causar também uma angústia, uma tristeza profunda. E o ser humano ele é muito complexo. É difícil entender cada reação de um ser humano. Um reage de uma forma, outro reage de outra forma.
Nem sempre é tão fácil. Outro fator que pode caracterizar o suicídio, a vergonha. Você é descoberto por algo que você fez, que até antes era desconhecido, e agora passa a ser conhecido o seu ato. O estado de vergonha pode levar você ao suicídio. Outro fator que leva você ao suicídio, dívidas. Você era acostumado a ser pontual, pagar suas coisas em dia, seus negócios eram desembaraçados, e agora você se vê no SPC, devendo a vários tipos de pessoas, dependendo muitas das vezes de pessoas que você jamais pensou depender. Você pode se descaracterizar e perder o sentido da vida. Também decepções com pessoas, seja lá quais as ordens. A decepção é algo muito profundo. Decepção com seu esposo, decepção com sua esposa, decepção com o filho, decepção também na igreja. Eu acredito, como pastor, que muitas pessoas às vezes têm até decepção com o próprio Deus, se afastando dele. Você pode me perguntar, mas decepção com Deus? Sim. Quando você se afasta de Deus, você está realmente decepcionado com algo que não aconteceu, que você esperava que acontecesse, não aconteceu. Isso é comum. O que eu quero dizer é que, geralmente, a pessoa que suicida, ele vem mostrando ao longo do tempo sinais de desistência. Só que as pessoas que estão à sua volta, muitas das vezes os familiares, não dão conta disso. São poucos que se atentam para olhar para as pessoas, para ver o semblante da pessoa. Cada um tem a sua própria vida, a correria do dia a dia, e não se depara, até mesmo dentro de casa. E o suicida vai se convencendo que o problema não tem solução, vivendo uma vida de aparência, como se estivesse tudo bem. Geralmente o suicida surpreende familiares e amigos com a sua atitude, uma atitude muito rápida. E às vezes você se questiona, por que fulano cometeu suicídio? Deve ter sido uma tentação maligna, pode ter sido algo desesperador. Fica assim, como se fosse um movimento no ar. O que levou? Por quê? O que eu quero dizer é que no Brasil o assunto ainda é um tabu. O assunto suicídio ainda é um tabu. É algo que é direcionado sempre para a área espiritual, a área diabólica. Porque fomos ensinados que só o corpo adoece, a mente não. Uma vez que nós entendemos que só o corpo adoece, nós desconsideramos as doenças mentais, os distúrbios mentais. Mas a mente pode ser acometida por um distúrbio mental. Segundo fonte de informação, o maior índice de suicídio está concentrado na região sul e sudeste do país.
O sociólogo francês Émile Durkheim, escritor, filósofo e sociólogo, ele falava que o que caracterizava o suicídio era justamente a tristeza que se transformava em depressão. Então já entramos em outro estágio. Uma tristeza provoca uma depressão. Uma decepção transforma-se em uma depressão. Ou seja, podemos pensar da seguinte forma: a doença do século será a depressão. E você pode se perguntar como pode isso estar acontecendo? Como isso pode acontecer? E ela não escolhe suas vítimas. Podendo ser crente, não crente, adulto, jovem, pessoas que estão bem empregadas, pessoas desempregadas, de vários níveis social. O que desencadeia a depressão é vida sob pressão que vivemos, encaramos a cada dia. Nós somos sufocados, levados a viver uma vida de cobranças, uma vida de resultado. As coisas mudam muito rápido. Esse mundo globalizado, a força que tem a tecnologia de sempre deixar você para trás. E nós sofremos pressão de toda forma. Você sofre pressão do seu patrão, você sofre pressão dos seus pais, você sofre pressão dos seus filhos. Então vivemos sob pressão. E isso pode desencadear uma depressão, oriundo de fracasso, oriundo de insucesso, oriundo de tristeza. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas profissões foram desativadas? Foram descartadas, já não funciona mais. E a cada dia, muitas pessoas estão sendo excluídos da sociedade. Já não consegue manter a responsabilidade de outrora. E isto tem levado muitas pessoas à tristeza, ao mundo do álcool, ao mundo das drogas. Ou seja, eu entendo como um pastor e filósofo que o mundo está desordenado. Você não sabe mais o que é o certo. Muitas das vezes é apresentado Jesus como a solução e você entra nessa perspectiva e também não vê solução. Você não pode enganar você mesmo. Quantas pessoas desviaram, quantas pessoas entraram e não suportaram e não viram realmente a solução. E até enriquece outros. Agora eu gostaria de deixar como reflexão algumas perguntas a você que ainda não entende sobre os distúrbios mental, distúrbio emocional, e que ainda direciona esta enfermidade, essa atitude, como obra maligna. Você conhece alguém que cometeu suicídio? Como era como pessoa? Quais as suas
suas queixas. O que ele amava? O que levou à desistência da vida? Ele confiou em você? Você acha que o suicida, ele confia em alguém? Muitas das vezes ele deixa um bilhete, um recado, dizendo o sofrimento que estava passando. E ninguém se deu conta. É uma dor muito profunda. Para finalizar, veio à minha mente agora o que a minha avó falava. Ela dizia assim uma expressão bem simples: eita mundo bom. E ela não tinha poder aquisitivo. Uma pessoa que faleceu aos 80 anos. Mas ela tinha desejo de viver. Com todo o sofrimento que ela passava, ela tinha desejo de viver. Porque ela dizia a mim que a vida era uma dádiva de Deus. E que jamais pensou em ser um homicida. Ou seja, tirar a sua própria vida. E que isto não seria direito de uma pessoa que foi beneficiada pela vida. Ela dizia com tanta alegria para mim, na caminhada para a igreja, ou a caminhada em alguma coisa que nós íamos, ela dizia que a morte tinha que o pegar como surpresa. Ela esperava a morte ainda como surpresa. E eu gostaria que você pensasse sobre isto. Por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil que esteja a situação que você vive, o estado que você está, honre a sua vida. Que Deus possa abençoá-lo em nome de Jesus. Quero também dizer a você, ou a vocês, se você gostou, clique OK. E se inscreva no meu canal, que por hora estarei trazendo novas informações a respeito do sofrimento humano.